Oi, meu nome é Bárbara Noleto, seja bem-vindo a mais um episódio do Opção Play. Agora a novidade é que nossas entrevistas não saem mais nas sextas-feiras, mas sim nas terças-feiras. Esse é o nosso primeiro programa nesse novo modelo. E o nosso convidado é o artista plástico, arquiteto anapolino, Thales. Muito obrigada por tirar um tempo para vir aqui hoje. Eu queria que você começasse se apresentando, falando quem é você, de onde você vem, como começou a entrar nas artes. Eu acho que a gente começa por essa introdução. Muito obrigada pela sua participação. Ô, Bárbara, eu que agradeço. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thales, eu sou artista visual e sou arquiteto de formação, sou de Anápolis, aqui perto de Goiânia, me formei em arquitetura lá na Universidade Estadual de Goiás, no campus Henrique Santilo. E, bom, minha relação com as artes visuais, com a arte contemporânea, ela surgiu junto com a minha relação com a arquitetura, por uma coincidência temporal. Quando eu entrei na universidade, na primeira semana um colega me convidou a visitar uma galeria na minha cidade, chama Galeria Antônio Cibassoli, que é muito conhecida por sediar o Salão Napolino. E eu fui e ali eu tive a oportunidade de participar de um programa público de formação em arte contemporânea. E ali eu participei de uma série de oficinas práticas, mas principalmente oficinas teóricas, e foi lá que eu conheci o Divino Sobral, que hoje foi o curador da exposição Paisagem Aclimatada, que nós abrimos na Galeria Cerrado. E ali eu tive um primeiro contato com esse termo, né, arte contemporânea, que eu nem sabia o significado dessa palavra a princípio. E ali as coisas foram se desdobrando, os interesses, os estranhamentos, né, as novidades, e juntamente também com a minha relação com a arquitetura e urbanismo. Então eu acho que naturalmente, né, essas coisas foram se costurando, né, na minha vivência e desembocaram no trabalho que eu faço hoje. E o que é a arte contemporânea? Eu acho que a arte contemporânea é um guarda-chuva gigantesco que engloba linguagens poéticas, manifestações das mais diversas, e que tem tanto linguagens tradicionais da história da arte, como pintura, desenho, escultura, mas também tem outras linguagens que são mais do campo mais amplo, que eu acho que recentemente foram introduzidas dentro do léxico, né, da linguagem das artes, né, como a performance e outros. Então, acho que a arte contemporânea, para mim, e é o que eu escuto muito, né, o consenso, penso eu que seja a arte que está sendo feita agora, né, dependente do seu parâmetro de linguagem, né, das suas características. E o seu processo, eu vi algumas das suas obras, fotografias, ainda não tive a chance de ir na exposição, mas eu percebi que você trabalha muito com a história, com mapas, com gráficos, e eu queria saber por que esse interesse seu existe, por que você gosta de misturar a história com a arte. Bom, eu acho que esses interesses eles vão surgindo de maneira muito intuitiva, então acho que eu estaria mentindo se eu disser que um dia eu levantei e falei, nossa, eu vou falar sobre história e sobre documentos históricos e gráficos. Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo de uma maneira dentro de um certo limite orgânico, né? Mas eu acho que com o passar do tempo eu tenho percebido na minha prática artística um interesse de lidar com uma memória coletiva, com uma memória que ela é conscientemente construída através dos arquivos, através dos documentos oficiais, através disso que a gente chama de história oficial, né? Os monumentos, a arquitetura, né? das nossas cidades, das nossas capitais. Isso que é tido como a história oficial, né? A história formal, aquilo que é documentado, aquilo que é registrado. Então eu tenho um interesse de pensar ou de indagar que memória é essa que a gente está construindo, que memória é essa que a gente faz a manutenção, né? Através dos nossos arquivos, monumentos, nossas cidades. Então eu percebo que o trabalho tem se enveredado nesse caminho por um interesse nessas questões. Eu queria saber como foi para você ter a oportunidade de ter essas exposições, tanto em São Paulo como na Espanha, agora aqui em Goiânia. Qual é o sentimento de cada uma? Como você chegou em cada uma? Quais são esses processos? Bom, para mim, eu acho que, sem dúvida, é um privilégio. Eu acho que, infelizmente, a gente vem de um contexto, acho que no Brasil de maneira geral, mas principalmente para quem está se interessando por arte, cultura, fora do sudeste do país,
de uma dificuldade, né, de acessar instituições ou meios, né, de produção de pensamento, discussão das artes em geral. Eu venho de uma cidade do interior onde eu acho que isso, em alguma medida, pode ser mais complexa, né? Eu venho de uma família que não tinha, até pouco tempo, acesso ou uma familiaridade de frequentar espaços de arte como museus, galerias. E, felizmente, acho que hoje em Anápolis a gente desfruta de instituições muito bem estruturadas e com um trabalho que eu creio que seja exemplar no circuito regional de arte contemporânea, que me deram a oportunidade de conhecer, né, e acessar esse sistema, mas até então eu poder expor, poder visitar, acho que até mesmo às vezes visitar uma exposição em São Paulo era uma coisa assim que era muito distante, né? Minha primeira ida a São Paulo foi muito recente, então poder viajar, né, poder circular, não só como espectador, mas como artista, para mim tem sido um grande privilégio, assim, né? E qual foi a sua primeira exposição? A minha primeira exposição foi uma exposição de resultados de processos criativos que foi feito nessa oficina, foi durante essa oficina de formação em arte contemporânea que eu fiz lá em Anápolis, na Galeria Antônio Subassoli. Então a gente passou por esse processo de formação, essas oficinas teóricas, práticas, e no final a gente teve a oportunidade de apresentar, né, os participantes pela primeira vez em um espaço institucional, né, o trabalho. E ainda também houve a publicação de um catálogo, né, que foi uma super estrutura ali naquela ocasião para muitos artistas que ainda não tinham tido esse acesso, né? A maioria da nossa arte, ela acontece, o cenário artístico, no Sudeste. Uhum. Então, eu acho que parece tão distante da gente na maior parte do tempo, que eu queria saber como foi para você ver a sua própria arte lá, naquele espaço. Eu acho que essa experiência é muito importante para dimensionar como a gente se percebe, né? Porque eu acho que, historicamente, a gente pensa essas regiões do Brasil como detentoras de um pensamento, né? Intelectual, econômico, cultural. Então, para mim, pessoalmente, foi muito importante, mas eu fico muito satisfeito sempre que eu vejo outros artistas, colegas também, colegas de outras partes do país, tendo circunstâncias, condições de circular nesses centros, né? Mas, sobretudo, também eles terem condições, principalmente, acho que absolutamente, de fazer o trabalho onde eles vivem, né? Eles não serem obrigados a migrar para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para qualquer outro tipo de centro, para poder desenvolver o seu trabalho, né? E internacional, como foi chegar ao nível de artista internacional? Porque é oficial, depois que você se expôs na Espanha, não tem como negar. Eu penso que circular internacionalmente, eu acho que é sempre um choque, né? Tanto cultural, de língua, mas acho que é quase sempre uma volta para essas questões formativas, esses embates locais que nós temos, os acessos, as oportunidades, né? A escassez de oportunidade que tem para outros pares, outros colegas de profissão. Então, eu acho que circular, de alguma maneira, me faz pensar nesse campo ampliado, assim, né? De como que a gente, enquanto coletividade, tem tido acesso a essas oportunidades. É muito bom que eu possa desfrutar disso, né? Mas também é se perguntar se é só eu que tenho que estar circulando ou se a gente precisa de uma rede mais ampla, né? De estrutura, suportes, oportunidades, né? Investimento. Sim. E como que você enxerga esse cenário hoje? Como goiano, em Goiás, no Brasil também, até com a sua formação e pelo histórico do seu trabalho, que é mais no ramo de pesquisa, como que você enxerga a cultura aqui em Goiás? Sem dúvida, a cultura é muito rica, né? Eu acho que a gente tem muitos polos de resistência, né? De manutenção de tradição, de memórias, né? Memórias essas que não são salvaguardadas nessa história oficial, né? Eu penso que a gente tem um trabalho muito importante, sobretudo agora, com projetos como Sertão Negro, aqui em Goiânia, ou o Pé Vermelho, em Planaltina, no Distrito Federal, ou mesmo o trabalho que é feito pelo Museu de Artes Plásticas de Anápolis, que é pensar a produção de arte, a circulação dos artistas, os acervos, pautados numa memória e também numa história
local, né? Qual história está sendo contada a partir daqui. Eu acho, sem dúvida, tem muitos desafios de um campo muito pragmático, desafios de oportunidade, desafios de estrutura para produzir, de circular, de condições materiais de realizar a produção artística, mas eu penso que, comparado a cenários recentes, eu acredito que a gente esteja progredindo. E como é o seu processo de criação? Quando você resolve que vai fazer uma obra nova, de onde isso começa? Eu percebo que a minha prática artística ela tem se desenvolvido muito por interesses de questões específicas, como momentos históricos. Um tema que tem surgido muito no meu campo de interesse é a história das exposições. Como que as exposições de arte ou de arquitetura elas têm moldado qual é a história da arte, qual é a história da arquitetura ou o que é a história de maneira mais ampla. Então eu tenho me interessado em revisitar essas exposições e a partir das minhas exposições atuais, na contemporaneidade, criar um diálogo com esses episódios, esses momentos que já passaram. Então muitas vezes um trabalho não surge do suporte, né? Eu não começo do pressuposto de que eu preciso fazer um desenho ou eu preciso fazer uma pintura, mas eu parto da própria questão que aquela pesquisa, investigação está me colocando. Na medida que eu vou entrando em um determinado assunto, algumas problemáticas vão surgindo, alguns campos de interesse, e eles vão me apontando qual a melhor maneira de lidar com as questões que vão sendo apresentadas para mim, né? E isso vai definir o suporte, a materialidade, as características físicas do trabalho. E você consegue me contar isso assim, a partir de um exemplo específico? Como é que foi o processo de alguma obra para criar ela? Tem um trabalho que eu acho que pode servir para ilustrar, que ele é uma maquete de um edifício que era o antigo Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, que é mais conhecido como Palácio Capanema. Ele é um projeto que envolveu o Niemeyer, Lúcio Costa, o francês Le Corbusier, entre outros arquitetos brasileiros. Então ele é muito icônica, né, na história da arquitetura brasileira e também na história da arquitetura internacional. E eu encontrei muitos arquivos desse edifício do museu, que ele foi publicado em catálogos de exposições, ele foi apresentado. Então eu fiquei com aquela imagem operando assim na minha mente por muito tempo, com aquela imagem daquela maquete, numa situação específica. E aí, de tanto, com o tempo de observar essas imagens, perceber também o contexto da exposição, percebi que tinha outros objetos em outros displays. E aí eu pensei assim, o que isso está me suscitando, né? Tinha maquete em cima de um suporte, tinha uma planta num suporte igual. Então, uma primeira ação que eu tive em relação a esse trabalho foi recriar esses suportes, reconstruir essa maquete, trazer uma planta também para colocar, uma planta que eu digo, não uma planta arquitetônica, mas literalmente uma planta, né? E colocar em cima desses pedestais e agigantar esses pedestais como uma maneira de falar desse lugar de evidência, né? O pedestal como esse lugar de valor, de prestígio, né? Então, no trabalho, além de reconstruir essa maquete, eu agigantei esses pedestais que eles quase tocavam no teto da galeria. Então, era de alguma maneira essa maquete, essa planta, elas desapareciam, né? Porque elas ficaram fora do campo de vista do espectador. Então, era uma maneira, assim, acho que é um trabalho que ele surge de uma maneira muito direta das referências históricas que eu estava abordando. É muito interessante. E você, assim, já dorme e acorda pensando em algum fato histórico que você está querendo trabalhar? Como é que funciona isso? Ah, não. Geralmente eu fico muito tempo dentro de uma mesma questão, assim. Eu acho que eu percebo que eu tenho um campo de interesses, de situações específicas, e às vezes eu, de maneira inconsciente, faço um rodízio entre elas, assim. Acho que os últimos 5 anos do meu trabalho eu tô pulando de uma questão para outra, costurando elas, fazendo uma forma de uma variação da mesma pergunta, né? Tem um artista que uma vez ele me falou uma coisa muito interessante, é que ele falou assim, um bom trabalho, ele precisa de uma boa pergunta. Ele não precisa dar uma resposta, mas ele precisa fazer uma boa pergunta, né? Então eu penso que nesse período eu tenho procurado diferentes maneiras de fazer essa mesma pergunta. Você falou que existem alguns temas que você volta a eles e que seu objetivo é criar perguntas, né?
Eu queria saber se existem temas específicos, quais são eles, o que te interessa na história para continuar a pesquisa e o trabalho artístico? Quais são esses temas que te fazem trabalhar assim? A arquitetura claramente é um hiperfoco no meu trabalho pela minha formação e o design também. Então eu tenho me preocupado em pensar como que esses campos do pensamento, da cultura e da produção artística, eles reproduzem um pensamento mais amplo, né, do seu tempo. E mais especificamente no meu trabalho, eu tenho me perguntado como que as heranças do Brasil colonial, que estão secularmente, né, nesse território, eles também são atualizados nesse discurso desenvolvimentista ou modernizante da arquitetura. Então, eu creio que isso é um escopo de trabalho mais amplo e que ele se manifesta de diferentes maneiras em diferentes trabalhos. E por que você faz arte? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa, né? Eu acho que vem de um lugar muito etéreo, assim, do qual acho que eu nunca tive essa resposta para eu me responder quando eu pergunto, assim. Acho que é uma coisa muito intuitiva e que eu acho que está já diluída há tanto tempo na minha vida, assim, desde a infância, talvez, em questão de a relação com o desenho, que eu não sei exatamente de onde que surgiu. Eu sei que está aqui até hoje. Eu acredito que todo mundo que cria arte, seja lá qual seja a forma de arte, tem algum motivo por trás disso, algo que te faz continuar criando. Eu queria entender qual é o seu. Bom, eu penso que tem, numa perspectiva muito pessoal, acho que tem uma questão. Meu trabalho não é um trabalho autobiográfico, né? Eu não falo da minha própria vida nele, mas eu acho que tem questões muito pessoais que desembocam no meu trabalho, né? Eu acho que de alguma maneira pensar a formação desse Brasil Central e numa perspectiva que é fora dessa história oficial, a qual a gente tem acesso coletivamente, eu acho que é um pouco pensar a história das gerações anteriores da minha família também, que em algum sentido foram mão de obra nesse processo e de alguma maneira não fazem parte dessa história oficial. Ao mesmo tempo, acho que já em uma resposta assim mais dentro direto do que eu faço, eu percebo que é de um desconforto com as narrativas nas quais eu fui educado e nas quais que eu percebo que compõem o meu imaginário e um exercício de desnaturalizar ela, de perceber o que está fora do meu campo de visão, né? O que sem eu perceber permaneceu fora do meu foco durante muito tempo, né? Então acho que o trabalho de arte, de maneira geral, talvez ele faça esse exercício, tanto o artista, mas de qualquer pessoa que tenha relação de trabalho, de mudar esse foco para lugares, situações ou circunstâncias que a princípio a gente não estava familiarizado. E o que você diria, quais conselhos você daria para algum jovem artista napolino que está te assistindo e sonhando em viver tudo isso que você viveu? Qual é a sua dica, qual é o seu conselho? O que essa pessoa precisa fazer hoje em Goiás para ter uma chance de realmente crescer nessa área? Nossa, que responsabilidade. É? Mas, bom, eu penso que em Anápolis a gente tem uma escola de artes públicas, de arte pública que eu acho incrível, que é a Escola Oswaldo Verano. Eu acho que eu tive poucas oportunidades de conhecer em outras cidades escolas que funcionam há tanto tempo, com um calendário regular, com uma estrutura interessante como a gente tem acesso em Anápolis, e é uma escola pública, né? E ela fica no centro da cidade, perto do terminal rodoviário, que tem acesso a todos os bairros da cidade. Então é um espaço que ele consegue reunir jovens dos diferentes bairros, das diferentes circunstâncias sociais, para poder ter um contato com a arte. Ao mesmo tempo que a gente tem o Museu de Artes Plásticas de Anápolis e a Galeria Antônio Cibassoli, que também estão muito próximos da escola. Então acho que para quem deseja ter um primeiro contato com as artes visuais na sua diversidade de linguagens, eu acho que conhecer, visitar e frequentar esse espaço é fundamental em Anápolis. Então, finalizando a nossa entrevista, Thalys, conta pra mim qual seria, assim, o recado que você deixa pro pessoal de Goiás a partir dessa entrevista. O que você deixa aí de dica, de
uma filosofia de vida, o que você preferir, esse é o momento de dar o seu recado. Bom, eu recomendaria dedicar uma atenção aos nossos artistas, na sua diversidade, na sua complexidade. Eu acho que tem muita coisa importante sendo feita, muita coisa importante sendo dita, e eu acho que é o momento para se debruçar sobre isso, assim, para pensar onde a gente está, quem a gente é e para onde que a gente vai. E aproveitar a arte goiana, que é maravilhosa, né? É. É isso aí. Muito obrigada.